Quando a gente fala de final de ano, meio que vem uma retórica, né? Como será o nosso 2026, não é? E aí a gente para, observa, planeja, mas por onde começar a planejar? A gente pode começar a planejar pelas pequenas metas que a gente quer alcançar. O que deu certo em 2025 que eu posso manter. O que deu errado em 2025 que eu posso mudar. E o que é que eu tentei fazer em 2025 que na verdade eu não quero mais. E aí, por essas premissas, a gente meio que tem um norte do que a gente quer fazer. O que é que a gente tem que manter claro, né? Talvez a gente precise manter claro aquilo que a gente quer como estilo de vida, né? Um padrão de vida que eu quero alcançar, né? Jéssica, quando eu falo padrão de vida, não é muito capitalista, né? Será que eu não estou falando assim de muito capitalismo? Será que eu estou falando assim eu quero alcançar um padrão de vida? Porque a gente geralmente quando fala disso, a gente fala de dinheiro. E aí, quando eu vou trazer para a área da psicologia, né, claro. E aí, quando a gente traz esse padrão de vida, a gente pensa num todo. É toda uma conjuntura, né? A gente envolve dinheiro, sim. A gente envolve relacionamento, sim. A gente envolve perspectiva de vida. A gente engloba um padrão de vida que talvez é aquele que eu quero desenvolver. Eu não sei se vocês já observaram que chega uma fase da vida do sujeito, seja homem, seja mulher, né? Depois dos 30 em especial, né? Eu vou falar hoje para esse público, que a gente chega na fase da carreira, das coisas que já fez, a gente já tem muitas experiências, né? Experiências em várias áreas, em estudo, em coisas que quis muito fazer. E chega aquele momento, né? Que a gente meio que pensa, peraí, né? Eu preciso ou me fixar em algo, né? Que hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência também a partir do que eu espero para minha vida, né? Talvez criar raízes em algo, né? E aí, mas como? Como que eu faço isso, né? Como é que eu posso estruturar isso? O foco, né? Que às vezes as pessoas que são extremistas pensam que foco, você tem que ter um foco assim que é hiper, super direcionado, né? Só naquilo. E não, a gente pode sim ter uma base, olha, eu tenho esse leque de possibilidades e eu quero isso e isso para minha vida. Então é elencar pelo menos três áreas que você pode apostar, né? E aí quando eu falo apostar, eu falo de você poder investir, né? Então, olha, eu tenho investido na minha relação, nos meus relacionamentos, eu tenho investido na forma como eu vou me trabalhar com outra pessoa. Não, Jéssica, eu tenho investido na minha carreira, né? Porque a gente é um ser humano integral. A gente tem carreira, a gente tem relacionamento, a gente tem casa, a gente tem toda uma conjuntura, toda uma estrutura. Partindo por esse pressuposto, né?
É, e isso eu falo de um viés não só pautado na psicologia, na ciência, né, que traz uma clareza maior, mas na prática, né? Questões práticas, por exemplo, olha, hoje eu estou numa fase que eu tenho 10 anos de psicologia. Então, na área da psicologia, eu já tentei de um tudo, eu já experimentei todas as áreas da psicologia. E olha, eu gosto de atuar nas áreas da psicologia, mas eu tenho hobbies, né? Talvez eu queira uma área que eu faça algo paralelo e que também dê certo, né? E você, né? Em qual área? Qual seria esse momento da sua história? Qual o seu momento da sua trajetória? Porque talvez o momento da sua trajetória de vida é diferente da minha, né? Talvez os momentos vividos, aquilo que eu vivi, aquelas memórias que eu tenho na minha mente, seja bem diferente do que as suas, entende? Então, você vai ter que partir do seu horizonte, né? Então, eu tenho um horizonte, olha, Jéssica, eu ainda sou jovem, mas olha, eu tô pensando em fazer vestibular, né? Eu tô pensando em arrumar um primeiro emprego, eu tô pensando em sair da casa dos meus pais para ter mais responsabilidade, tudo bem. Então, isso quando eu falo sobre padrão, né, de estilo de vida, é como você quer manter o seu estilo de vida, tá? Porque as coisas, quando são programadas, pode ser mais leve, entende? Então a gente vem para final de ano, para começar o ano novo melhor, né? Talvez as nossas expectativas são muito altas, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil mais idealizador, então, em geral, as minhas expectativas são lá em cima, né? Isso eu tenho que me trabalhar todos os dias, mas o seu perfil qual é? Né? A gente tem alguns perfis comportamentais, né? Mas o seu perfil pode ser diferente, entende? E aí você vai analisar, se você quiser mais dicas ou mais um acompanhamento melhor sobre essa questão de perfil, de personalidade, você pode entrar em contato e a gente pode avaliar junto, tá? Mas aí você vai avaliar o seu perfil e você vai ver qual é a expectativa que eu tenho. Ah, Jéssica, olha, a minha expectativa é assim, zero, né, para 2026, né? Eu sou uma pessoa mais realista, mais ali, né, na linha. E aí, como é que eu posso traçar esse perfil, né? Primeiro coloca no papel, né? Coloca mesmo no papel, né? O que foi que eu fiz em 2025 e deu certo? O que foi que eu fiz e não deu certo? O que eu vou querer continuar? O que eu vou querer tirar? Né? Isso aí é uma coisa muito prática sua. E aí depois você vai colocar pequenos sonhos. Claro que sonhos que você pode projetar daqui a 5 anos, né? Olha, eu tenho sonhos, né? Eu já sei o que eu quero fazer quando eu me aposentar, por exemplo, né? Eu já sei o que eu gostaria de fazer para passar meu tempo. Como eu quero o meu estilo de vida daqui quando eu me aposente, por incrível que pareça, né? Então isso é uma projeção a longo prazo, 5, 10 anos, entende? E eu tenho uma projeção para o hoje, né? Para daqui a um ano, como é que eu quero estar para minha vida, né? Daqui para o fim do mês, como eu quero estar. Óbvio que são variáveis que não dependem de mim, né? São variáveis que não dependem de mim, né? Às vezes, olha, o emprego dos meus sonhos, são variáveis que não dependem de mim, né? A relação dos meus sonhos são variáveis que não dependem de mim, mas a gente pode planejar. É algo que a gente pode incluir no nosso planejamento, entende? Então é algo que eu gosto muito de trabalhar. E também eu quero passar, né? Para que eu possa agradecer para quem realmente esteve comigo, sabe, gente? Às vezes eu sou uma pessoa muito emocionada, né? E isso, assim, é para o lado também
né, das minhas emoções, no sentido de talvez não estar muito alinhado à positividade no sentido relacional. Porém, né, eu sei, sabe, quem teve presente, eu sei quem andou junto, eu sei quem segurou na minha mão quando eu realmente precisei, né? Eu sei também quem soltou, mas aí é cada um faz o que realmente consegue fazer, né? Mas hoje em específico eu quero passar para agradecer, tá? As pessoas que realmente seguraram e de coração, sabe? Sem esperar nada em troca, sem talvez não ganhar muita coisa, nem um agradecimento, né? Sem realmente percebendo que como a minha expectativa é muito alta, às vezes é difícil reconhecer as pequenas atitudes, né? Mas eu quero agradecer, né? Esse chegando assim dezembro, né? Esse ano que veio, né? Aos meus amigos queridos, né? Que é muita luta para ter por perto, né? Para dizer que é amigo, que é para que segura na mão, né? Mas eu quero sim agradecer aos amigos que tiveram aí presente, que realmente tentaram, né, fazer tudo isso acontecer, tá bem? Gente, vamos se planejar. Esse mês eu vou trazer mais detalhes sobre, né? E eu quero fazer o planejamento com vocês, tá bom? Então, um abraço grande, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.